Agora eu farei para vocês uma breve exposição de cada um, né, dos presidentes desse período da Primeira República, começando com Prudente de Moraes, né, como eu já tinha colocado, ele vai governar entre 1894 e 1898, e o destaque maior, ele inaugura a República Oligárquica, ou seja, vai ser o período em que as oligarquias efetivamente governam o país, né? E a partir do momento em que Prudente de Moraes assume a presidência, então os setores da cafeicultura passam a dominar efetivamente o cenário político. Mas é interessante que o maior destaque do governo de Prudente de Moraes se dá no campo das batalhas sociais, né? Então, o acontecimento mais marcante desse período vai ser, sem dúvida, a Guerra de Canudos, né? Ocorrida no sertão baiano entre os anos de 1896 e 1897. Né? É claro que eu vou trabalhar com vocês isso em profundidade mais para frente, né? Mas só para situar isso. O sucessor de Prudente de Moraes vai ser Campos Salles. Né? Campos Salles vai governar o Brasil entre 1898 e 1902, né? E ele tem como característica principal a sua centralização do poder, então uma ação destinada à centralização do poder, certo? E, obviamente, a instauração de um sistema político que vigoraria praticamente durante todo o período da República Oligárquica, ou República Velha. Né? Isso aí vai depender, digamos, da opinião política de cada um. Né? Mas, de qualquer maneira, esse período vai até 1930, que vai ser a instauração da política dos governadores, ou seja, um acordo entre os governadores para sustentar o poder central, então é uma relação de troca. Tá? Os governadores realizam, né, eles governam, indicam, batalham para que o presidente seja eleito e o presidente dá o suporte necessário a esses governadores, certo? A política de governadores só se torna possível pela existência do coronelismo. Tá? O coronelismo vai ser o grande mecanismo de poder. Por quê? Porque a estrutura política brasileira favorecia isso. Né? Então, a existência do voto aberto, por exemplo, permitiu a existência dos chamados currais eleitorais. E aí o Campos Salles vai governar dentro desse cenário, certo? E aí, né? E, lógico, com essa estrutura política vem outro representante oligárquico, que vai ser Rodrigues Alves. Rodrigues Alves vai governar entre 1902 e 1906. Né? Ele continua com as políticas voltadas ao atendimento dos interesses dessas oligarquias, mas eu destacaria, durante o governo do Rodrigues Alves, né, dois elementos. O convênio de Taubaté, que vai ser uma negociação para evitar a queda dos preços do café no mercado, então o governo se responsabiliza por comprar o excedente produzido, né? Então isso vai favorecer muitos cafeicultores, que são os elementos que dão apoio a esses governantes oligárquicos, e a revolta da vacina, ocorrida no Rio de Janeiro no ano de 1904, que foi uma ação popular contra a demolição dos cortiços, né? O processo de urbanização proposto aí pelo prefeito da capital federal, o Pereira Passos. Certo? Aí, né, alguns acontecimentos mais, a questão do Acre, né, quando o Brasil adquire o Acre da Bolívia, né, então o Acre era uma região interessante porque fornecia borracha, certo? Teve a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, estrada de ferro essa que praticamente provocou a morte de mais de 30 mil trabalhadores, certo? E era uma forma de compensar a Bolívia pela aquisição do Acre, certo? E isso foi conquistado pela capacidade diplomática do Barão do Rio Branco. Aí nós temos o governo de Afonso Pena e Nilo Peçanha, né? Esses dois governos não tiveram grande impacto. A grande questão foi a formalização do convênio de Taubaté, certo? E a garantia dos preços do café no mercado externo, porque o café era uma mercadoria necessária para não apenas para o Brasil ter divisas, mas também
para atender às necessidades dos países europeus em amplo processo, né, de industrialização, avanço rápido da industrialização. Depois, nós temos aqui a figura do Hermes da Fonseca, né, que vai governar entre 1910 e 1914. O interessante é que o Hermes da Fonseca vai ser o primeiro presidente militar depois dos dois militares, Deodoro e Floriano. E o destaque maior, né, no governo de Hermes da Fonseca será a revolta da Chibata, ocorrida no Rio de Janeiro, contra os castigos corporais praticados na Marinha de Guerra, né, o marinheiro João Cândido vai ser o mentor desse movimento. E o outro acontecimento que a gente pode destacar aqui vai ser justamente o início da Guerra do Contestado lá em Santa Catarina no ano de 1912, certo? E o governo de Hermes da Fonseca vai ser caracterizado por esses dois episódios. Depois, nós temos os governos de Venceslau Braz, que aí destaca a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial, né? O Brasil não tinha por que participar do conflito, ele tinha que ter preocupação, porque com a eclosão do conflito, o Brasil teve diminuído seu mercado externo, principalmente porque os maiores consumidores do café brasileiro estavam envolvidos numa guerra terrível, né? E aí, lógico, depois de muito tempo, a partir de algumas agressões sofridas, o Brasil decide entrar na guerra, mas não envia soldados, mas sim um corpo médico que chegaria em tempo de prestar auxílio humanitário aos combatentes, né, dos países aliados. E para fechar, o Delfim Moreira, que vai governar aí entre 1918 e 1919. O governo Delfim Moreira, curiosamente, vai ser caracterizado por aquele episódio que se repete hoje, uma pandemia. Hoje, Covid-19, na época do Delfim Moreira, a gripe espanhola, que vai vitimar mais de 25 milhões de pessoas no mundo, né? Inclusive o próprio Rodrigues Alves, que viria a ser novamente candidato a presidente da República, né? Ele morreu vítima da gripe espanhola. Tá ok, gente? E aí a gente fecha, né, nesse primeiro momento, essa parte política do capítulo 38.